Vamos a mais uma aula de matemática em estudo remoto devido à pandemia do coronavírus com a professora Giovana. Essa aula nós falaremos sobre grandezas proporcionais. Então as grandezas elas podem aparecer diretamente ou inversamente proporcionais. Dizemos que há proporção entre duas grandezas quando há uma relação entre as coisas. Essa relação pode ser de forma direta ou inversa. Vamos analisar algumas situações. A situação distância e combustível. Ela tanto pode ser diretamente proporcional como inversamente proporcional. Depende da forma como vamos analisar. Se eu pensar que quanto maior a distância, maior é o meu gasto de combustível, eu tenho duas grandezas diretamente proporcionais. Agora, se eu pensar que quanto maior a distância, menos combustível eu tenho reservado no meu tanque, eu tenho duas grandezas inversamente proporcionais. Academia e músculos. Quanto mais eu faço exercícios na academia, maior a minha quantidade de músculos. Maior é o meu estímulo muscular, então mais musculoso eu fico. Quanto mais eu estudo, mais eu aprendo. Grandezas diretamente proporcionais. Esses são alguns exemplos. Outros exemplos de grandeza inversamente proporcionais. Velocidade e tempo. Quanto maior a minha velocidade em quilômetros, menor meu tempo gasto para chegar ao destino. Desconto e valor a pagar. Quanto maior o meu desconto, menor o meu valor a pagar. Nessa semana, vocês terão 5 atividades para estarem resolvendo. Primeira atividade é parecida com uma que vocês já resolveram na apostila. Então, nós temos o modo de preparo de um refresco e nós temos o Lucas e a Simone pensando em como irão diluir esse suco para fazer um refresco para o pessoal quando voltar às aulas presenciais. Então, vocês precisam analisar as situações e ver quem está certo e quem está errado, de acordo com a proporcionalidade do modo de preparo, tá? Não adianta gerar a quantidade de litros certo se o refresco não estiver na proporcionalidade do modo de preparo. Na segunda atividade, vocês encontrarão um texto com uma tabela falando sobre o valor do transporte intermunicipal coletivo entre Itabapoã e Catanduva. Vocês deverão completar a tabela, responder a questão A e B, e para responder a questão C, você vai construir um gráfico parecido com esse e colocar os valores a ser pagos. Lembre-se que se você colocar muitos valores, o seu gráfico vai ficar muito alto e aí você não vai conseguir traçar o que for preciso. O eixo X você vai colocar o número de passagens e no eixo Y você deverá colocar o valor a ser pago. Marque os pontos no plano cartesiano, né, no seu gráfico, e você terá uma reta inclinada aqui no meio, nesse quadrante. Faça tudo certinho, pois você usará essa atividade para resolver a atividade 4. Se você resolveu e você percebeu que não formou uma reta inclinada dentro do primeiro quadrante, volte e refaça seu gráfico, pois você precisará analisá-lo para responder a atividade 4. Na atividade 3, nós falaremos sobre o consumo de água na Escola Capitão Horácio
durante aulas presenciais. Então, vocês deverão analisar o gráfico e analisar essa relação aqui. O que quer dizer essa relação? Essa relação quer dizer que o consumo de água está de acordo com o tempo em que a torneira fica aberta. Então, a relação sempre vai ser, nesse caso aqui, de 3 vezes o tempo, ou seja, o consumo, o gasto em metros cúbicos de água sempre é o triplo do tempo que a torneira ficar aberta, tá? Então, analise o gráfico, responda as questões e me explique o que você entende aqui, ó, na C. Por F de 30 é igual a 90. Vou dar uma dica para vocês. 30 é o tempo em que a torneira ficou aberta. Na atividade 4, vocês encontrarão 4 gráficos. E aí, mediante o gráfico que você formou na atividade 3 e o gráfico que você já tem na atividade 4, você terá que perceber qual é o gráfico entre esses daqui que gera uma relação de proporcionalidade entre duas grandezas. Apenas um gráfico é o gráfico da proporcionalidade entre duas grandezas. Volte no seu gráfico da atividade 2 e no gráfico da atividade 3, analise e assinale a resposta correta. Na atividade 5, nós relembraremos porcentagem, tá? É um assunto que a gente vai estar sempre voltando, por ser uma habilidade que está sempre em dificuldade com vocês. Então, coloquei para vocês aqui mais um modelinho para vocês lembrarem a resolução e conseguirem resolver direitinho a questão número 5. Então, 30% de 700. O que é 30%? 30% é a mesma coisa que 30 centésimos. O que é o D? O D é a mesma coisa que vezes. Então, 30 centésimos vezes 700. É a mesma coisa que 30% de 700. Como eu resolvo? Divido os 700 pelo número de baixo da fração e multiplico o resultado pelo número de cima. Então, 700 dividido por 100 dá 7. 7 vezes 30, que é o número de cima da fração, 210. A atividade 5, ela apresenta um texto sobre alunos que torcem para variados times. Foi feita uma pesquisa entre uma sala de aula e aí percebeu-se que cada grupo de alunos torce por um time diferente. E aí você vai fazer a leitura desse texto, você vai procurar a pergunta desse texto e fazer o cálculo. Entre esses 40 alunos da sala, quantos são os que torcem para o São Paulo? Calcule a porcentagem referente aos torcedores do São Paulo desses 40 alunos aqui e assinale a resposta correta. Espero que vocês tenham um bom trabalho. Qualquer dúvida, entre em contato comigo pelo WhatsApp. Não se esqueça que assim que você terminar, você precisa enviar suas respostas para mim, professora Giovana, e também para o coordenador Lucas. Fiquem bem, fiquem em casa, não há necessidade de copiar nenhuma questão, só respondê-las em seu caderno. Se cuidem. Faça suas atividades com muito carinho e atenção.